Olá pessoal, tudo bom? Olá pessoal, uma feliz quaresma para vocês. É com muita alegria que a gente está aqui nesse domingo, podendo compartilhar uma vez mais a meditação de alguns conteúdos que a gente foi tirando aí dessa leitura do capítulo 12 de São João, do versículo do 20 ao 33. E para contextualizar, estamos já no quinto domingo da quaresma, considerada entramos na semana da paixão, por isso que temos uma imagem coberta, porque a igreja pede para que a partir de hoje possamos nós, ir vedando já as imagens para entrar nesse clima da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos como tema competindo com Cristo, uma competência com Cristo que nós temos. E nós vamos conversar com vocês através desse vídeo, porque na maioria das vezes nós estamos competindo com Cristo. E queremos convidar neste vídeo a vocês, a mim, Franciel, uma busca de nós sair de nós mesmos e também ver como nós estamos maduros ou imaduros, espiritual e humanamente. É isso, amados irmãos. Eu peço que vocês leiam o texto. É necessário ler o texto para que vocês possam entender esse percorrido que a gente vai fazer aqui. E eu gostaria de começar com a primeira explicação sobre... A gente vai estar dividindo o texto, como vocês vão ver, entre um lado positivo e um lado negativo. E a gente vai começar com essa introdução ao grão de trigo. A leitura fala que se o grão de trigo caído em terra não morre, fica infecundo. Nesse sentido, a leitura está falando sobre uma classe de pessoa. Uma classe de pessoa que, apegado à sua própria vida, uma classe de pessoa que, por medo à morte, por medo a dar aquilo que tem, fica infecundo, não dá esse passo a mais. Então, a leitura vai falar, se o grão de trigo caído em terra não morre, então não vai dar o broto, não vai nascer a plantinha e não vai ter essa multiplicação. Então está falando de uma infecundidade. Aqui a gente já poderia fazer uma pequena reflexão e talvez evaluar a nossa vida. Em que sentido a minha vida está sendo infecunda? Em que aspecto? É no trabalho? É na minha vida espiritual? É na minha vida de relação? E talvez a gente pode chegar à conclusão que esse medo a morrer o que está fazendo com que a nossa vida se torne infecunda. E que positivo tem aqui? Se o grão de trigo cai na terra e morre, terá fecundidade. E não só terá fecundidade, mas sim dará muitos frutos. E levando a essa aplicação do Franciel, que é morrer hoje em dia. Porque esse grão de trigo não é somente a semente. Jesus aí está nos dando um exemplo do que acontece com a natureza, com a plantinha, e o que acontece na nossa vida. Se você que é pai de família, não morre para si mesmo, quer dizer, se você não busca sempre a sua vontade, os seus prazeres, como jogar bola, ou só ir para os bares, ou só ir para a festa, só você, seus filhos vão ficar de lado, sua esposa vai ficar de lado. Mas se muitas vezes você morre para suas vontades, principalmente aquelas que não são as vontades de Deus, gerará um ambiente frutífero na sua família e você mesmo dará muitos frutos. Eu digo esposo, mas em todos os âmbitos, quando nós ter a capacidade de morrer para nós, daremos muitos frutos. E o que segue o texto é justamente o amor. Então, como o Antônio falou, o texto segue nos levando a um passo mais adentro de nós mesmos e nos mostra qual é a raiz desse não querer morrer. E esse não querer morrer é um amor a si mesmo. Essa palavra que está tão em moda nos nossos tempos, que é o narcisismo,
esse olhar constantemente a si mesmo, é uma oposição a esse olhar a Deus. Então essa pessoa está tão contemplativa na sua vida, está tão pensando em si mesmo, que isso impede com que essa pessoa seja como esse grão de trigo que cai em terra e que morre. Então o amor a si mesmo não é mal. Esse amor se torna mal quando esse amor está em oposição ao amor de Deus. E o exemplo mais claro que a gente tem disso é Adão. Adão, quando se encontrou em uma situação onde era necessário ele enfrentar esse dragão que estava falando com Eva, então o que Adão faz? Adão se acovarda. Adão se retrai. Porque essa serpente está dirigindo-se a Adão, mas é Eva que está respondendo. E por que isso? Porque Adão amou a si mesmo. Não foi capaz de cair em terra. Não foi capaz de levantar um sacrifício de alabança a Deus. Por quê? Porque estava apegado a si mesmo. Então ficou infecundo. E qual seria a fecundidade dele? Colocar a Deus em primeiro lugar. Ou seja, Deus falou, não coma dessa árvore, desse fruto. Ele comeu. Desgraçadamente, não gerou frutos. Ficou infecundo. Tão infecundo que depois fugiu de Deus. Que exemplo temos agora de que alguém que morreu e que não ficou infecundo? Nosso próprio Jesus Cristo. Ele foi aquele que morreu, trigo que caiu, ele foi aquele que amou mais a Deus que a própria vida, e por isso que qual é a consequência daquele que não ama a si mesmo, no sentido de que não coloca o amor próprio acima do amor de Deus, mas sim amar a Deus sobre todas as coisas, o que acontece? Ganhará a salvação eterna. Esse é o fruto do não amar a si mesmo mais que a Deus. Ter uma salvação eterna, salvação essa que aqui na terra não saberemos o que é. Quando chegarmos lá vamos ver o quanto frutífero, o quanto valioso, e vamos vislumbrar em poucos dias quanto sofrimento, quanto sacrifício foi feito para nós ganhar essa salvação eterna. Por isso, já tem muitos motivos para que nós possamos morrer a nós mesmos e não amar a nós acima de Deus. E que depois segue o serviço. É isso, um convite ao serviço, né? Então, são graus. O primeiro grau é o morrer a si mesmo. E para morrer a si mesmo, muitas vezes a gente tem que renunciar muito dos nossos amores próprios. E isso deve ser apresentado à sociedade, apresentado às pessoas que convivem comigo em forma de serviço. Então o serviço aqui seria a caridade em ação. Mas a pessoa que não quer morrer a si mesmo, a pessoa que está apegada à sua forma de ser, nesse sentido é infecunda, vive só, essa pessoa também é incapaz de servir. É incapaz de servir porque o serviço requer por si só esse aspecto de sacrifício, de doação, e por isso que esse foi o castigo de Adão. Adão agora deveria comer com o suor da sua frente. Agora esse serviço se apresenta como um sacrifício. Por quê? Porque Adão faltou naquilo que era mais importante. Adão faltou na caridade, no amor ao próximo. Então, como uma pessoa pode saber se ela é egoísta? Como essa pessoa pode saber se está pegado a si mesmo? E como ela também pode saber se é infecunda? É no dia a dia. Quando eu me levanto, eu espero que minha mãe arrume a minha cama? Sou eu que depois de comer lavo os pratos ou eu vou deixar para minha mulher? Sou eu que, quando a criança está chorando, espero que a mulher levante e vá? Isso, no aspecto aplicado às funções que a gente cumpre no dia a dia, isso tem muito mais impacto na vida de um homem do que na vida de uma mulher. Porque tem aquele ditado chinês que diz: as mulheres e as crianças podem ser irresponsáveis, mas um homem nunca pode ser irresponsável.
Porque o homem nunca pode ser irresponsável, porque as mulheres e as crianças são os primeiros a sofrer com as irresponsabilidades dos homens. Então, é um convite a participar desse carregar a cruz com o nosso Senhor, a sair desse egoísmo, a levantar a bunda dessa comodidade nossa e assim se colocar ao serviço. E tem uma frase também que diz muito forte, é que servir com Cristo é reinar com Ele. Por isso que esse serviço não é simplesmente vou e dou esmola para outra pessoa, vou e dou um quilo de feijão, arroz para outra pessoa. Se o que te move não é o amor a Deus, muitas dessas obras ficam infecundas. Por isso que aquilo que a palavra nos mostra, justo no versículo, é Jesus falar aquele que me serve. E nós serviremos Ele no próximo, justamente quando nós somos impulsados ou fazemos isso por amor a Cristo. E isso tem uma fecundidade muito grande. Então, ao contrário de não servir a Cristo, que é não ser honrado pelo Pai, servir a Cristo no próximo, servir a Cristo na minha família, é justamente a graça de ser como Cristo foi, glorificado, honrado por esse Pai que tem essa recompensa para nós. Por isso que Jesus mesmo vai dizer em outras passagens, quando Ele vier, Ele vai perguntar: por que não me vestistes, não me visitastes, não me alojastes em sua casa? E Ele dirá: todas as vezes que fizestes a um dos pequenos, a mim me fizestes. Por isso que esse convite a servir é indispensável para que nós saigamos do nosso egocentrismo, que tanto é, como bem Franciel disse, na moda de hoje. E para terminar essa tabela de diagnóstico espiritual humano, temos o último ponto, que é o seguir a esse Cristo. O que consiste em seguir e que teremos como fruto? Um aspecto também interessante do tema anterior é que esse serviço por prioridade e por excelência se dá no serviço litúrgico. Todos nós somos convidados a servir a Deus na liturgia. E cada um tem um papel e uma função na liturgia. Por isso a importância de priorizar os domingos, todas as festas litúrgicas, porque é aí onde a gente reflete aquilo que a gente vai viver no céu. Esse serviço litúrgico eterno de louvor a Deus. Agora, como o Antônio falou, entrando no último aspecto, o seguimento de Cristo. É interessante que depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim e o texto vai falar que Adão conheceu a Eva, ou seja, Adão teve a primeira relação sexual com Eva fora desse jardim. E Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. E como a gente sabe, Caim foi o primeiro a cometer um homicídio, fratricídio, se eu não me equivoco. Foi a primeira pessoa que matou seu próprio irmão. E a característica de Caim é que Caim, depois que pegou a Deus, não tinha um caminho. O texto vai falar que ele caminhava errante, era o primeiro vagabundo no mundo. Alguns tomam isso, como Mano Brown, no Racionais, ele toma isso como algo positivo, e muitos tomam isso como algo positivo hoje, ser vagabundo, ser errante. Mas, no aspecto bíblico, esse vagar fora dos caminhos de Deus é exatamente isso, é dar as costas para Deus, é viver num caminho onde eu não sei onde vai parar, onde não tem um fim. É uma pessoa que vive, que não tem um fim claro. Então, nesse sentido, vive errante e vagabundo pelo mundo. Nesse aspecto, o que a gente pode perguntar, será que muitas das crises que a gente tem, vocacional, profissional, não é exatamente por isso? Porque a gente não está levando em conta esse caminho que Deus trilhou para cada um de nós? Será que não é porque eu estou excluindo a palavra de Deus, estou excluindo a liturgia, a Santa Missa, e por isso, por não conhecer o caminho de Deus, muitos dos aspectos da minha vida também está assim, errante,
vagabundo, como que sem um sentido na vida. E qual é a saída para isso? A saída para isso é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é hoje pensar como eu vou seguir a Cristo se ele já está no céu. Seguir a Cristo é escutar o que primeiro, por exemplo, nós estamos dizendo aqui e buscar uma aplicação na vida. Seguir a Cristo é receber o chamado aí à Santa Missa e vou à Santa Missa, dar glória a Deus. Seguir a Cristo é escutar a palavra dele e colocar em prática. Isso é seguir a Cristo. E que recompensa teremos? A graça de reinar com Ele. Por isso que, se nós servirmos ao próximo, ou seja, servimos a Cristo no próximo, nós receberemos a graça de ser honrados pelo Pai. E logo a consequência de seguir a Cristo é reinar com Ele. Por isso Ele vai dizer: aqueles que me seguiram, me serviram, eu os servirei na pátria celestial. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos já concluindo essa meditação de hoje, vendo esses aspectos, né? Do trigo que tem que morrer, o amor que tem que ser a Deus, a nós mesmos, vamos dizer, a nós sobre Deus, o serviço e, por último, o seguir. E tudo isso nós vemos refletido na pessoa de Cristo. Cristo que praticou ao pé da letra todos esses aspectos. Como o trigo caiu na terra, morreu e se tornou pão para nos alimentar. Amor, ele disse tudo o que ele fazia segundo a vontade do Pai. Serviço, na Santa Ceia, lavou os pés dos seus apóstolos. Seguimento, sempre seguia os passos do Pai, o que o Pai pedia que ele fazia. Cristo chegou no fim da vida dele, praticamente no fim da vida, porque antes de 2 semanas da sua paixão, Jesus teve uma crise. E qual foi a crise dele? De pedir a Deus que afastasse a paixão. Aquela hora que ele ia ser morto na cruz. E ao lembrar, e nesse texto de hoje, uma parte ele vai falar: Pai, afasta de mim essa hora. É um momento de crise que todas as pessoas, creio quase todas, passaram ou passarão uma vez na vida. Para que eu vim nesse mundo? Que sentido tem viver? Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou advogado, eu sou médico. Que sentido tem a minha vida? E justamente quando um pensa, passa por esses momentos, o que deve fazer é o que Cristo fez. Entrar em uma relação com Deus e, através, buscando essa resposta em Deus, responder como Jesus respondeu. Se para essa hora eu vim, por que eu vou pedir para tirar essa... Pai, por que eu vou pedir? Tira de mim essa hora, se para isso ele veio. E isso ele recebeu de Deus, essa graça. Por isso que o Pai o glorifica depois. Então vamos concluindo já essa meditação, dando a vocês essa contraposição de nós e de Cristo. Quer dizer, essa competência que nós falamos no começo, de nós que muitas vezes buscamos atrair todos a nós. É isso. Então, nesse aspecto, a gente volta a insistir sobre isso. A nossa vida se torna uma competência com Deus, ou nos tornamos adversários de nosso Senhor, quando nos colocamos do lado do príncipe desse mundo. Então, a leitura vai falar que Jesus Cristo, a hora dele, quando ele foi levantado, quando ele atraiu todos a ele, ele expulsou, jogou fora o príncipe desse mundo, né? Satanás. Então, quando na nossa vida a gente não aceita esses caminhos, quando na nossa vida a gente não recebe com amor esse chamado de Deus a ser trigo, ao serviço, a amar ao próximo, quando a gente não busca profundizar a nossa fé, não busca conhecer esse caminho que a igreja nos propõe, porque muitas pessoas devem pensar na sua cabeça, né? Falando assim, mas eu já sirvo, trabalho tanto, sou um pai, minha vida já é tão difícil. Tudo isso pode ser relevante e tem a sua importância, mas você está fazendo isso só?
Que papel tem a Eucaristia na tua vida? Que papel tem a Palavra de Deus na tua vida? Você guarda os domingos? Dedica um tempo para fazer uma oração, para ler um livro? Nesses aspectos você pode ver que não é simplesmente pensar: eu sou bom, já faço isso, eu não mato, eu não roubo. Mas aqui entra um aspecto importante e que às vezes é muito difícil. É fazer isso não segundo o meu modo, é segundo o modo de Nosso Senhor. E como o Antônio falou, Nosso Senhor seguia passos, os passos que o Pai dele foi falando. E por isso ele sabia, é chegado a minha hora. Como ele sabia que era chegada a hora dele? Porque o Pai dele marcava os caminhos. Ele ia vendo os signos que ia acontecendo. Então, como a gente pode interpretar as coisas que vão acontecendo na nossa vida se a gente nem conhece nada da Bíblia? Se a gente nem na missa vai, quando vai na missa, nem o evangelho que vai ser lido aí a gente sabe? Quando a gente comunga a Nosso Senhor como se fosse um biscoito, quando eu estou na missa, mas estou distraído, estou com o telefone, meu coração está em outra coisa. Entende? É nesse aspecto, morrer a mim mesmo. E para morrer é necessário conhecer quem foi esse Filho de Deus, esse trigo enviado na terra. É isso, amados irmãos. É com muita alegria que a gente é convidado a baixar a guarda, a sair dessa posição de resistência a Deus, de fazer competência contra os planos de Deus e baixar a cabeça, se inclinar como o trigo e aceitar a nossa condição de Adão, a nossa condição de caído, e aceitar essa ajuda que Deus vem nos dar por meio dos sacramentos, por meio das suas palavras, e aplicar isso na nossa vida e sair dessa infantilidade espiritual, e sair dessas enfermidades, esse egoísmo que se expande pelo mundo hoje. É muito interessante porque Jesus Cristo tem uma grande frase, né? Ele fala: quando eu voltar na terra, encontrarei fé sobre a terra? Encontrarei pessoas que mantiveram acesos essa lâmpada da oração, esse amor, essa devoção ao Espírito Santo, essa docilidade aos planos de Deus? Ou encontrarei pessoas, cada um no seu mundinho, cada um fazendo as suas coisinhas? Esse é o meu quarto, essa é a minha cama, esse é o meu telefone, meu, eu. Então é um convite a sair dessa imadurez que é própria da infantilidade. E nesse sentido, então, vamos terminando esse vídeo e como passar essa semana da Paixão de Nosso Senhor, que já está próxima da Semana Santa, vamos viver essa semana buscando essa relação com o nosso Pai, porque só Ele nos dará o que Franciel bem disse, nos dará um sentido de por que você é pai, que você é mãe, que você é filho. Já é, não pode voltar atrás. Nesse sentido, busquem Deus como Cristo, não só enquanto valorizar, mas sim, não, sou pai, então eu tenho que viver como um pai. Sou mãe, tenho que viver como mãe. E principalmente, sou cristão, tenho que ser coerente com esse nome, cristão de Cristo. E assim viveremos uma Santa Quaresma, já estamos no final, e obviamente uma abençoada Páscoa. Deixamos o nosso forte abraço para todos vocês e pedimos que possam compartilhar esse vídeo, possam comentar esse vídeo, o que vocês acharam bom, o que vocês pensam que podemos melhorar. E também, se puder, dá um like lá, porque quanto mais dá like, mais pessoas chegarão a ver esse vídeo, tá bom? É isso, amados irmãos. A alegria de Deus é a nossa força. É isso. Que baixemos a guarda e deixemos nos vencer por esse amor e esse plano perfeito que Deus tem para cada um. Nossa Senhora nos ajude nessa batalha. Forte abraço.